Vamos falar sobre o golpe militar de 1964, a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 1969. Eu me chamo Emily e vamos dar início aos nossos estudos. Em meados de março do ano de 1964, o então presidente João Goulart, conhecido como Jango, fez um comício para milhares de pessoas. Neste, o atual presidente falou sobre as reformas de bases que seriam instauradas no país. Nelas, haveria a nacionalização das refinarias de petróleo e a desapropriação de terrenos que ficavam nos limites das ferrovias e rodovias, a fim de destiná-las à reforma agrária. Com isso, uma parte da população, desaprovando as diretivas impostas pelo presidente, marchou contra o governo, na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A direita brasileira e os militares se uniram para derrubar o presidente João Goulart. Ele foi acusado de querer implantar o comunismo internacional no país. O golpe se deu em 31 de março de 1964, liderados por Olímpio Mourão. Para justificar a tomada do poder, foram emitidos atos institucionais. Os atos institucionais nada mais eram que decretos autoritários que davam ao presidente poderes praticamente absolutos. O ato institucional número 1, decretado poucos dias após o golpe, eliminava o voto direto para presidente, dava ao executivo poderes para cassar mandatos e suspender direitos políticos dos cidadãos por 10 anos. Pouco tempo depois de emitido o primeiro ato institucional, em 11 de abril de 1964, Castelo Branco foi nomeado presidente do país. O ato institucional número 2 decretou o fim dos partidos políticos. Criou-se os partidos Aliança Renovadora Nacional, Arena, e Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Decretou que os crimes contra a segurança nacional seriam julgados por tribunais militares e o presidente tinha o poder de fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. O ato institucional número 3 eliminou as eleições diretas para governadores e prefeitos. O ato institucional número 4 convocou o então fechado Congresso Nacional para discutir a nova Constituição apresentada pelo presidente da República. A Carta Magna pretendia incorporar os atos institucionais que foram publicados desde 1964. Em seu preâmbulo, além de evocar a proteção de Deus, o constituinte originário afirmava que se tratava de uma Constituição promulgada. A então Constituição foi votada por um Congresso Nacional deformado, retalhado e deficiente. Dizemos então que a Constituição de 1967 foi outorgada. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o projeto foi elaborado e aprovado em meio à pressão militar. Agora, a nossa colega Andréia vai dar continuidade aos nossos estudos. Olá, eu me chamo Andréia e dando seguimento aos nossos estudos, especificamente à Constituição de 1967. Governo era igual à República, apesar de o texto constitucional preservar a República Federativa como forma de Estado e, embora tenha mantido a separação dos três poderes,
tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, o poder de decisão estava praticamente concentrado no Poder Executivo Federal. Também foram incorporados o ato institucional de número 1, número 2 e número 3, que haviam regido o país até aquele momento. Desta maneira, partimos para os principais pontos, características revelantes da Constituição de 1967. Cessão e suspensão de direitos políticos pelo Poder Executivo, incorporados e determinados no Ato Institucional de número 1, mantendo a ordem constitucional vigorante, mas impondo várias cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. Estabelecia o bipartidarismo. Ato Institucional de número 2. Foram criados a Aliança Renovadora Nacional Arena e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Determinava eleições diretas para governadores e prefeitos, incorporados a determinados Ato Institucional de número 3, quanto à forma de Estado e forma de governo. Instituía a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, ratificação ao ato institucional de número 2, restringia o direito de greve, expressamente incorporado à Constituição de 67, aumentava a justiça militar, estendendo o fórum especial a civis, expressamente incorporado à Constituição de 1967. Mais tarde, em 1968, foi incorporado o ato institucional de número 5. Ao estudar a Constituição de 67, não podemos deixar de ver também o A1 de número 5, editado em 13 de dezembro de 1968, pois foi ele quem perdurou até o ano de 1978. Foi um ato ditatorial que restringiu a democracia e vários direitos fundamentais à pessoa. Vou citar para vocês algumas determinações no ato institucional de número 5 de 68. O fechamento do Congresso por parte do Poder Executivo, a censura prévia por meios de comunicação, intervenção militar em estados e municípios, suspensão de direitos civis e políticos dos cidadãos que continham crimes contra a segurança nacional, o alargamento da Carta de 1967, a ampliação da possibilidade da censura às publicações contrárias à moral e aos bons costumes, o aumento para 5 anos do mandato presidencial, as eleições diretas para os governos estaduais, a eliminação das imunidades parlamentares materiais e processuais. Emenda Constitucional de número 1 de 1969. Em 17 de dezembro de 1969, estando o Congresso Nacional suspenso, sua legitimidade era extraída do ato institucional de número 16 de 69, do ato institucional de número 5 de 68. Os atuais governantes do momento eram ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, nos termos dos atos institucionais e complementares, bem como a Constituição de 1967, impuseram uma nova Constituição, a nova Emenda Constitucional. A Emenda de número 1 de 1969, que alterou substancialmente a Constituição de 67. Por esta razão, esta emenda foi denominada por muitos doutrinadores como a nova Constituição, chamada de Constituição República Federativa do Brasil. A Constituição outorgada de 69. Outorgada, apesar de alguns doutrinadores não concordarem. Já segundo Bullis, a Emenda Constitucional de número 1 de 69 foi outorgada pela Junta Militar, adaptando os vários atos institucionais e complementares. A Emenda de número 1 de 69 estabeleceu eleições indiretas do governo do Estado, a ampliação do mandato presidencial para 5 anos e a extinção da imunidade dos parlamentares. Foram mantidos em vigor o ato institucional de número 5, bem como demais atos baixados posteriormente por expressa previsão do artigo 182. Esta emenda foi denominada por alguns como a nova Constituição, chamada de Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo Bullos, a Emenda Constitucional de número 1 de 69 foi outorgada pela Junta Militar, adaptando os vários atos institucionais e complementares. Algumas novidades impostas pela referida emenda destacam-se. Primeiro, o alargamento da Carta de 1967. Segundo, a ampliação da possibilidade de censura às publicações contrárias à moral e aos bons costumes. Terceiro, o aumento para 5 anos do mandato presidencial. Quarto, as eleições diretas para os governos estaduais. E quinto, a eleição das imunidades parlamentares materiais e processuais. Este foi o nosso
trabalho de apresentação. Muito obrigada.